Oi, gente. Oi, turma de introdutória. Dando procedimento às nossas aulas. Hoje, no presente vídeo, a gente vai ver as escriturações de uma empresa, começando dos primeiros lançamentos dela quando ela é constituída. Então, eu já disponibilizei para vocês essa resolução do exercício, só que no presente vídeo a gente vai abrir todos os razonetes e ver coisas adicionais. Então, antes de mais nada, para a gente saber quais são os primeiros lançamentos de uma empresa, a gente tem que entender qual a diferença entre capital subscrito e capital integralizado, que integralizado é sinônimo de realizado. Então, são coisas diferentes você dizer que o capital foi subscrito e o capital foi realizado. Como assim? Subscrito é quando os sócios eles se comprometem com algum valor monetário. Integralizado é quando eles foram de fato e realizaram. Eles entregaram esse valor. Então, no primeiro, no subscrito, a gente tem o comprometimento. Eles deram a palavra, assinaram um contrato dizendo que iam integralizar. E foi integralizado quando eles, de fato, entregaram esse valor. Então, são duas coisas diferentes, certo? Certo. Então, bora lá. Então, nos lançamentos. Lançamento 1. Subscrição de capital efetuado pelos sócios, equivalente a 100 mil ações no valor nominal de R$1 cada. Se vale R$1 cada, então foram 100 mil reais. Então, eles só subscreveram. Então, a gente vai fazer o quê? Eles subscreveram, eles não integralizaram. Então, esse primeiro lançamento vai envolver duas contas e as duas contas são de patrimônio líquido. A gente sabe que PL tem natureza credora. Então, a gente aumenta uma conta com crédito. Então, a gente vai creditar capital subscrito, no sentido de que aumentou em 100 mil reais o capital subscrito. Só que eles não integralizaram ainda nada, eles só se comprometeram. Então, na verdade, não existe esse valor no ativo, não existe nada ainda, só existe a informação de que eles vão integralizar. Então, a gente vai debitar capital a realizar ou a integralizar no valor de 100 mil reais. O que está acontecendo? Esse capital a realizar, ele também é uma conta de PL. Só que ele é uma conta redutora de PL, por isso que ele está debitando. Então, o que aconteceu foi o seguinte, se a gente for ver nos razonetes, a gente vai ter os razonetes de PL, do patrimônio líquido, a gente vai ter dois. A gente vai ter capital subscrito e capital a integralizar. PL é natureza credora. Então, aqui, ó, subscrito 100 mil. Se fosse só isso, a gente teria um saldo de patrimônio líquido de 100 mil. Só que, na verdade, esses 100 mil não existem ainda. Então, a gente, na mesma hora, tem uma conta redutora. Então, se a gente vê o saldo total do PL, é zero. Ah, mas é diferente de zero, por quê? Porque a gente tem a informação de que houve um capital subscrito e há um capital a realizar. Então, na verdade, esse primeiro lançamento foi só isso. Segundo lançamento, no dia 2, então no primeiro dia, eles se comprometeram com esse capital. No dia 2, eles integralizaram de fato o capital com a entrega de um imóvel no valor de 50 mil e 40 mil em dinheiro. Então, o que é que eles fizeram? Debita dois ativos. Qual? O primeiro foi um imóvel. Então, ativo aqui, valor de 50 mil. E também, vamos supor, caixa. Não está dizendo se foi em dinheiro, né? 40 mil. E qual é o crédito? O crédito é esse daqui, ó, capital a realizar. Por quê? Porque não é mais 100 mil que tem. Ou seja, a gente tinha aqui, ó, capital a realizar. A gente viu que tinha 100 mil. Aí, uma vez que ele
realizou 90 mil, a gente tira e fica aqui, ó, com saldo de 10 mil ainda. Então, eles ainda estão com uma dívida de 10 mil. Eles ainda precisam integralizar 10 mil reais. Então, tá certo, continuando. Aí, aqui tem uma pergunta. Quantos sócios ainda estão obrigados a integralizar? 10 mil, porque eles se comprometeram com 100, integralizaram 50 mais 40, estão devendo 10 mil. Continuação dos lançamentos. Bora lá. Terceiro, aquisição de mercadoria a prazo por 700, com aceite de duplicata. 50% pago no dia 1/2 e os demais 50% só pagam no próximo ano. Então, bora lá. Terceiro, houve um aumento de estoque, né? Mercadorias 700. E a forma que ele pagou foi o seguinte. A forma que ele pagou foi contas a pagar, né? Aceite duplicatas a pagar. Contas a pagar. E a gente sabe que dessas duplicadas a pagar, 350 a gente vai pagar no dia 1/2 e 350 só no próximo ano. Bora lá, continuando. Quarto, aquisição de automóvel à vista por 10 mil, com vida útil de 10 anos. Então, débito automóvel no ativo. Ativo imobilizado. Aqui, 10 mil. E o que é que diminuiu? O próprio caixa, porque foi à vista. Conta de ativo também, 10 mil. Certo. Continuando. 5. Aquisição de seguro para automóvel por 2 anos. Então, esse seguro é para 2 anos. Foi 1.200 pagos no momento da contratação. Então, aqui a gente tem que pensar com cabeça de contador, no princípio, especialmente no princípio da competência. Por quê? Porque veja só o que está acontecendo. Ele está falando que a gente comprou um seguro e a gente pagou. Então, diminuiu em caixa, com certeza a gente pagou à vista. Diminuiu em caixa 1.200. Mas a gente tem duas opções. Ou a gente diz que esse 1.200 foi uma despesa, ou a gente diz que ou foi um direito. Veja só, o que difere a gente de simplesmente regime de caixa, né, um extrato bancário, é que a gente vai seguir sempre o regime da competência. Ou seja, a gente vai ver o que de fato está acontecendo. Quando a empresa adquiriu um seguro, ela ainda tem direito de usar esse seguro por 2 anos inteiros. Então, ainda não é uma despesa. É, na verdade, um direito que a empresa tem de utilizar esse seguro por 2 anos. Então, a gente vai debitar um ativo, um direito, seguro. Então, esse seguro daqui não é uma despesa, vai ser ativo de 1.200. E quando é que ele vai virar despesa? Vai virar despesa conforme a gente for utilizando. Então, a cada mês que passar, vamos ver, cada mês que passar, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse seguro, vai creditar o seguro, vê, 1.200 dividido por 2 anos, 24 meses. Então, dá 50 por mês. Então, cada mês que passar, a gente vai creditar 50 esse seguro, diminuiu 50 seguro, e aí sim a gente faz uma despesa com seguro de 50. Ou seja, a gente tá reconhecendo a despesa por competência. A gente vai diluir essa despesa de 50 e 50 todos os meses, dizendo, apesar de eu ter pago no dia 1, eu estou utilizando, eu tenho um direito, eu reconheço um ativo que é o seguro de 1.200. E a cada mês que passa, eu estou diminuindo esse meu direito, porque eu estou tendo uma despesa de R$50 e diminuindo esse meu direito de 50 e 50. Então, é muito importante esse lançamento para a gente acertar aqui, ó, que a gente vai debitar um ativo e não colocar como se fosse já uma despesa. Então, continuando. Sexto, venda de 20% das mercadorias em estoque por 1.500.
Então, tinha quanto em estoque? Estoque tinha 700. A gente vendeu 20% por 1.500 recebidos no momento da transferência bancária. Então, bora lá. Sexto, a gente recebeu 1.500 por transferência bancária, banco, 1.500. Aí a gente vai fazer o quê? Credita receita com vendas, R$ 1.500. Só isso? Não. A gente tem que dar baixa no estoque e reconhecer o custo da mercadoria vendida. Então, a entrada do dinheiro, a contrapartida é receita com vendas, conta de resultado, certo? Resultado. Muito importante, conta de resultado. E também vai dar origem a dois outros lançamentos, que custo da mercadoria vendida, também conta de resultado, no valor de, quanto foi? 20% do estoque, R$ 140. O estoque, a gente viu aqui 700, né? 20%, 140. E a contrapartida é a diminuição do próprio estoque, enquanto 140 também, estoque 140. Então, vamos continuar. Deixa eu apagar aqui em cima para a gente dar continuidade. O que mais tem? Aí esse foi o lançamento 6. O lançamento 7. Que a gente vai. Pagamento de duplicatas referente ao terceiro item, equivalente a 50% da dívida sem juros. Então, no terceiro item aqui, a gente comprou estoque e a gente viu que ia pagar 350 no primeiro dia do mês 2. Então, vamos lá pagar. O que acontece? A gente vai diminuir a nossa dívida. Então, duplicatas a pagar, a gente diminui com débito, porque é um passivo, duplicatas a pagar em 350 e diminui caixa. Diminuindo caixa é um ativo, então diminui com crédito, 350. É isso que aconteceu. Oitava, integralização pelos sócios do restante do capital subscrito, entrega de dinheiro via depósito bancário. Então, eles pegaram, lembra que eles estavam devendo ainda 10 mil? Então, o que é que eles fizeram? Eles integralizaram, eles entregaram esse dinheiro via depósito bancário 10 mil. Então, entra 10 mil e capital a realizar, a gente fecha aquela continha de capital a realizar, porque ela estava com saldo de 10 mil e agora ela some, certo? Nono, ó, lembra aqui, ó, pior que tá aqui, ó, ainda deixei aqui. Então, ela estava com saldo de 10 mil, a gente creditou 10 mil de novo, fechou, sumiu essa conta, não existe mais. Não existe mais nenhuma obrigação deles a integralizar nenhum capital. Então, fica só o que no PL? Fica só... Lembra que tinha duas contas no PL? Tinha capital a integralizar e tinha capital subscrito. Em quanto? Em 100 mil. Então, fica só essa continha no PL. Logo, o PL todinho equivale agora a 100 mil. Ok, continuando. Nona e última. Término do exercício. Então, terminou o exercício, aí ele tá mandando a gente lembrar de duas coisas. O seguro e depreciação. Então, depreciação é de quê? Em algum momento a gente comprou um automóvel, aqui ó, um automóvel, e a gente viu que a vida útil dele era de 10 anos. Então, toda vez que a gente tiver qualquer coisa, qualquer máquina, a gente tem que depreciar. Então, a gente ainda vai ver isso muito detalhado, a gente só está a gente está na primeira disciplina de ciências contábeis, a gente está vendo uma pincelada de tudo, e vocês ainda vão ver os métodos de depreciação, tudinho. Mas assim, bem básico, como deu 10 anos, não deu valor residual nem nada, então a gente faria o seguinte, a gente vai debitar despesa com depreciação no valor de 1.000, né, que é 10 mil, não é 10 mil aqui, e disse que a vida útil era de 10 anos. Então, 10 mil dividido por 10 anos, despesa com depreciação no valor de 1.000,
E a gente vai creditar uma continha que é redutora do ativo, que é depreciação acumulada, aí no valor de 1.000. O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: no nosso ativo, a gente vai ter uma conta aqui, automóvel, certo? A gente tem que manter essa conta automóvel pelo seu valor de aquisição, 10.000. Só que essa continha de automóvel, ela vem com uma continha redutora dela mesma, chamada de depreciação acumulada. Então, cada ano que se passa, a gente vai aumentar aqui, ó, 1.000, depreciação acumulada. Notem que isso tudinho está dentro do ativo, certo? Só que essa continha daqui, ela vem para reduzir a conta de automóvel. Aí, por que a gente não reduz logo aqui, no próprio automóvel? Porque o objetivo da contabilidade é proporcionar o mais transparente possível as informações todas. Então, fica muito mais detalhado a gente manter a conta de automóvel e fazer uma conta de depreciação acumulada, porque a gente vai sempre ter o registro de quanto custou o automóvel e de quanto a gente já foi depreciando. Por quê? Porque se a gente simplesmente creditasse no próprio automóvel, aí o saldo desse ia ficar 9.000, no próximo balanço ia aparecer só 9.000 e a gente ia perder informação. A gente ia perder de quanto foi adquirido esse automóvel e quanto já se depreciou esse automóvel. Então, a gente não faz isso. A gente mantém essa conta de 10.000 aqui no automóvel e cria uma conta redutora de depreciação acumulada do automóvel. E bota aqui o quanto já foi depreciado. A outra conta que a gente tem que lembrar é a do seguro, outro seguro. Então, isso aqui a gente fez no final do exercício. E a outra coisa que a gente vai amortecer aqui é o seguro, que a gente vai fazer o quê? Aí a gente vai dar baixa, por quê? Porque passaram-se quanto tempo? Término do exercício, lembrar, seguro e depreciação. Então, bora lá. Término do exercício. Quando foi que comprou o seguro? Eita, não é R$ 1.000, porque não passou um ano inteiro, passaram-se... Não, término do exercício, né? Terminou o ano todinho. Então, bora lá. Suponha que terminou o ano e só teve movimentação nos primeiros meses também. E o seguro? Então, o seguro, quando passasse o ano inteiro, e a gente teria que reduzir metade deles, dado que ele tem duração de 2 anos. Então, a gente ia fazer o quê? Debita despesa com seguros no valor de 600 e credita o quê? O nosso seguro. O nosso seguro que a gente estava mantendo aqui um direito, né? Em 600. A gente não tem mais direito de 1.200. A gente tem direito só a 600, que são 12 meses de 50. Então, são esses todos os nossos lançamentos, certo? Então, o ideal é concomitante que a gente está fazendo esse livro diário, que é basicamente esses débitos e créditos, a gente faça também os razonetes. Então, concomitante com isso, paralelamente, a gente abre dois livros, porque para mim tá difícil aqui por causa de espaço. Mas concomitante que a gente faça lançamento por lançamento, o importante é que a gente faça também o livro razonete, pois existe algumas informações que fica muito mais fácil da gente identificar com os razonetes. Então, o que é que a gente faria? A gente faria assim, razonetes. Então, o primeiro lançamento. Então, a gente tem os razonetes de ativo, de passivo e de PL. Então, primeiro foi capital subscrito e capital a realizar. Foi isso que aconteceu? Capital subscrito, 100.000. Capital a realizar, 100.000. A gente pode botar até pra gente lembrar. Primeiro lançamento. Segundo, integralização do capital com entrega de um imóvel. Então, aumentou aqui. E dinheiro, caixa,
aumentou o caixa aqui em 40 mil. E também um imóvel no valor de 50 mil. 2. E qual é a contrapartida? Aqui, ó, 90 mil. 2. Terceiro, aquisição de mercadoria a prazo por 700. Aceite de duplicata. Então, passivo. Duplicata a pagar. No valor de 700. E estoque. No valor de 700. 3 e 3. Quarta, aquisição de automóvel à vista por 10 mil, com vida útil de 10 anos. Então, aumenta um automóvel. A gente tem um automóvel, 10 mil. 4. E aqui, diminuiu o caixa em 10 mil. 4, que foi à vista. Aquisição de seguro para automóvel por 2 anos. Então, aqui, seguro do automóvel. 1.200. Foi pago no momento da contratação, 1.200. 5. Que mais? Sexto, venda de 20% das mercadorias de estoque. Então, a gente teria aqui resultado. Então, venda de 20% da mercadoria de estoque por 1.500 recebidos no momento da venda. Então, entrou mais 1.500 no caixa. 6. E contrapartida é receita com vendas. Lembrando que receita é natureza credora, 1.500. 6. Mas deu origem também mais 2 lançamentos, que é o que? A gente tem que diminuir aqui o estoque. Diminuir em 140, 20%. 6. E a contrapartida de diminuir é custo da mercadoria vendida. Custo da mercadoria vendida. Que é uma despesa. Então, 140. Opa, 1.400 não, 140. 140. 6. Lembrando, ó, custo da mercadoria vendida é uma despesa. E despesa tem natureza credora. Custo e despesa, tudo natureza devedora. Eu gostava, né? Despesa de devedora. A gente não esquece mais. Despesa sempre devedora. Receita credora. Ok, continuando. Pagamento de duplicatas referente ao terceiro item, equivalente a 50% da dívida, sem juros. Duplicatas, então a gente tinha duplicatas a pagar. Aí a gente pegou e pagou 50%. 350, sai 350 de caixa. Esse foi o sétimo. Então, notem que também vê que você pagar uma duplicata não é despesa. Não tem despesa nenhuma. Se você simplesmente comprou uma coisa, se você comprou algo, você aumentou o seu ativo. Então, você aumentar o seu ativo não é despesa. Lembre-se que despesa e receita é apenas quando modifica o patrimônio líquido. Se você simplesmente está aumentando o seu ativo, você não está modificando o seu patrimônio líquido. Entendeu? Então, lembre-se do que significa despesas e receitas. Despesas e receitas são quando a gente está modificando o nosso patrimônio líquido. A gente está aumentando ou diminuindo o nosso patrimônio líquido. Então, bora lá continuar. A gente pagou a duplicata, 350. Ok. 8. Integralização pelo sócio do restante do capital subscrito. Entrega em dinheiro vira depósito bancário. Então, aqui, banco. Entrou 10 mil. Esse é o oitavo. E findou-se os 10 mil aqui. Oitavo. Acabou-se essa conta. Zerou a conta. Fechou essa conta. Certo? E agora, término do exercício. Lembrar, seguro e depreciação. Então, seguro, primeiro, depreciação. Então, depreciação acumulada. Aqui, redutora do automóvel. 1.000, que é 1.000 por ano. E a gente vai ver aqui, ó, despesa com depreciação.
1000. Deixa eu ver se eu botei no lugar certo. Errei. Não, despesa. Oxe, eu errei aqui. Aqui, ó, devedora. 1000. E mais o que? E o seguro. Seguro diminui aqui em 600, que foram 12 vezes 50. O certo seria a gente diminuir de mês em mês, 50 e 50. Então, aqui, 9, 600. E despesa com seguro. Quanto? 600. Pronto, acabou tudo. A empresa teve lucro ou prejuízo? Então, ó como fica fácil. Se a empresa teve lucro ou prejuízo, a gente tem que aqui apurar o resultado do exercício. Apurar o resultado do exercício. Apurar o resultado do exercício. ARE, literalmente isso. A gente abre uma conta gigante aqui chamada ARE, apuração do resultado do exercício, e a gente fecha todas as contas do resultado. Como assim? A gente elimina todas as contas. O que é que a gente faz para eliminar essa conta de receita? A gente precisa debitar 1.500. Mas lembra que para todos os débitos tem que ter um crédito, então a gente faz 1.500 aqui. Deu saldo zero, fechou essa conta, certo? Bora fechar essa conta também. 1.400. Mas para todo crédito tem que ter um débito. 1.400. B. Fechou essa conta. Despesa com depreciação. 1.000. Vou botar 1.000 aqui. C. Fechei essa conta. Despesa com seguros. 600. ABCD. 600. D. Fechei essa conta daqui. Então, a apuração do resultado do exercício é uma conta que a gente cria, ARE, chamada ARE, que é justamente para a gente fechar, eliminar todas as contas do resultado. As contas do resultado, elas são transitórias, elas desaparecem quando a gente vai terminar um resultado. Por isso que a gente diz resultado e patrimoniais. Essas são patrimoniais, ativos, passivos e PL. Elas são estáticas, elas permanecem no balanço patrimonial. As contas de resultado, não. Quando termina um exercício, a gente fecha todas as contas e elimina tudo ela. Elimina como? Com essa conta daqui, chamada ARE. Certo? E essa conta ARE vai para onde? Bora lá ver. 1.500 de um lado e quanto do outro? 1.600, 1.740. Então, essa empresa deu lucro ou deu prejuízo? Ó, os lados das despesas dela deu 1.740 e os lados da receita 1.500. Então, ela na verdade teve um prejuízo de 240, certo? Então, vê só, a gente precisa eliminar todas as contas de resultado. E como é que a gente vai eliminar essa? Então, aqui está o saldo, certo? Saldo. A gente vai, agora sim, passar esse saldo, ó, a gente tá acreditando, vou botar aqui ABCD, a gente tá acreditando o ARE, fechando a conta de ARE, e a gente vai criar uma conta aqui no PL, uma conta fictícia fictícia não, prejuízos acumulados. É porque eu quis dizer prejuízo acumulado. Então, a gente creditou aqui, vai debitar aqui, 240. Mas debitar a conta de PL, sim, porque isso é um prejuízo, ele está diminuindo o PL. Então, se fosse lucro, aí viria aqui, certo? Seria um lucro seria lucro a destinar, porque não se pode mais ter lucros acumulados. Então, isso daqui seria um prejuízo acumulado de 240. E fez o quê? Que a gente fechasse todas as contas de resultado. Note que a gente fechou até mesmo o ARE e passou para o PL. Então, seriam isso todas as nossas contas do exercício, certo? Aí, só para via das dúvidas, o que é balancete de verificação? É uma coisa super simples. É um pequeno balanço gerado com base nos saldos das contas contábeis disponíveis no livro Razão. O objetivo, então, vê só, o balanço patrimonial a gente só consegue levantar quando a gente fechar todas as contas de resultado. Vou fechar tudinho. Então, note que eu fechei tudinho, passei o ARE pro PL, daria para eu agora levantar o balanço patrimonial. Ou seja, eu simplesmente fechar cada continha dessa com seu saldo
e levantei o balanço patrimonial da empresa, certo? Só que, a qualquer momento, mesmo quando essas contas de resultado ainda estão abertas, eu posso levar um balancete de verificação, que é o quê? Que é simplesmente eu enumerar conta por conta, o nome das contas, tudinho, caixa, imóvel, estoque, todas as contas, e ao lado colocar o seu saldo, que pode ser devedor ou credor. Não precisava nem ter duas colunas para saldo devedor ou credor. Eu poderia simplesmente colocar entre parênteses os saldos que forem credores. A gente usa muito isso, certo? Então, isso é o balancete de verificação muito útil para quando a gente está lá no meio do exercício e a gente quer puxar aí o balancete de verificação para ver como estão todas as contas. E também a gente consegue ter certeza que os débitos e os créditos foram feitos de maneira correta e que eles têm o mesmo saldo. Lembrando que sempre vai ter que haver o mesmo saldo de débitos e créditos, certo? Então é isso, espero que vocês tenham aprendido. E próxima aula eu faço esses exercícios aqui, bem bacana. Bora fazer o primeiro? Aqui, ó. Vamos, só para animar. Sérgio Gran Rio, contador, 2008. Os débitos realizados numa conta implicam aumento de seu saldo quando a conta exclusivamente representar. Quais são os tipos de conta que os débitos representam aumento? Bora lá, são contas de natureza devedora, que são contas do ativo e também o quê? Devedora de despesa. Lembra? Contas do ativo, a gente vai colocar aqui, ó, devedora. Do passivo não, credora, PL credora e as contas de resultado. São como? Despesa. Lembra que eu disse D de despesa é igual a débito. Despesas serão também devedoras. E receitas não. Receitas serão credoras. Então, contas de ativo e de despesa. Mas o que é conta de ativo? Ativos são direitos e bens. Então, a resposta seria ativo e despesa. Mas aqui ele não tem nada de ativo, ele tem aqui direitos e bens. Então, seria bens, direitos e receitas. Não, bens, direitos e despesas, letra B. Então, aí, resposta letra B. Tem várias questões super interessantes para a gente fazer. Vou disponibilizar para vocês, caso vocês queiram ir fazendo. Então, é isso. Até a próxima aula. Tchau.